Olá, eu sou o Dr. Marcelo Pavan, reumatologista, e hoje vim falar sobre uma condição bastante comum chamada de fenômeno de Raynaud, um fenômeno vascular que costuma afetar principalmente as mãos. Eu gostaria de pedir para, se esse vídeo for útil, te trouxer informações ou puder ajudar alguém que você conhece, que você curta e compartilhe o vídeo e também inscreva-se no canal e deixe seus comentários sobre o que achou e o que podemos fazer futuramente ou para melhorar. O fenômeno de Raynaud, ele é uma condição motora dos vasos, em que os vasos são hiperreativos à temperatura ou ao estresse, em algumas circunstâncias, e eles se fecham na periferia. O mais comum nos dedos das mãos, pode acontecer também nos dedos dos pés e, mais raramente, acometer lugares maiores, mais proximais. Dada esse estreitamento do vaso no frio ou no estresse, acontece palidez dos dedos. Geralmente, essa palidez ou a cianose, que pode acontecer também, que é ficar roxo, e também a vermelhidão, a hiperemia, elas acontecem de uma forma bastante nítida, em que uma parte do dedo nitidamente pálida ou cianótica ou vermelha, né, ou roxa ou vermelha, e um ponto nítido a partir do qual a cor do dedo está normal. Também é muito comum dois dedos ficarem acometidos com a mudança da coloração e outros dois não, ou três dedos acometidos e o outro não. Então, haver uma diferença dos dedos chama bem a atenção para que isso realmente seja um fenômeno de Raynaud. Não deve ser confundido com uma condição que a gente chama de acrocianose, que é um pouquinho de roxidão, de azulado nas unhas ao frio. Isso não representa um fenômeno de Raynaud, um fenômeno vasomotor. Isso é somente uma reação ao frio comum em algumas pessoas. O fenômeno de Raynaud, ele pode ser primário ou secundário. 85% das vezes ele é primário, ou seja, é uma característica da pessoa, dos vasos serem mais reativos e faz parte simplesmente da constituição dela. Geralmente essa forma não apresenta dor nem formigamento, somente a mudança da cor, e ela não está relacionada a nenhuma outra doença. Os outros 15% são fenômenos de Raynaud secundários. Eles acontecem por causa da presença de alguma doença reumática autoimune, as mais variadas possíveis, mas sendo mais comuns na esclerose sistêmica, que anteriormente era conhecida como esclerodermia, e no lúpus. Porém, pode acontecer em todas as outras doenças reumatológicas. Nesse caso, ele tem uma tendência maior a ser doloroso. A hora que fica pálido ou fica roxo, dói um pouco a região. Todos que têm fenômeno de Raynaud, os 100% que têm fenômeno de Raynaud, precisam fazer dois exames. O exame de sangue do FAN, o fator antinúcleo, e um exame de imagem chamado capilaroscopia periungueal, onde os vasos do leito ungueal, da região da base da unha, vão ser observados com um microscópio para a gente checar se eles têm alteração morfológica, então se alguns deles estão bastante dilatados, ou se alguns deles estão deletados, sumindo, ou se a gente tem a rede capilar normal, o que caracteriza uma condição simplesmente funcional. Depois do resultado desses exames é que a gente vai poder dizer se esse fenômeno de Raynaud é primário ou secundário. Quando os dois exames forem normais, a chance do fenômeno de Raynaud evoluir para uma doença reumatológica autoimune é menor do que 1% em 15 anos, já em estudos de segmento de 15 anos. Também. O fenômeno de Raynaud em si, quando ele é primário, dificilmente necessita de um tratamento, porque ele não vai representar risco de ferir os dedos ou risco de dor. Só quando ele é muito intenso, a gente usa uma dose baixa de um vasodilatador para conforto da pessoa que tem esse fenômeno. Já no fenômeno de Raynaud secundário, é muito comum a necessidade do uso de medicamentos para que o fenômeno não aconteça, porque quando ele está acontecendo, a gente está tendo realmente falta de sangue para regiões dos dedos, o que pode levar a úlceras, a feridas, e feridas mesmo pequenas, muito dolorosas e com muita chance de se infectar e acabar complicando. Fora isso, também é importante o tratamento da doença de base. Então, se eu tenho um fenômeno de Raynaud relacionado à esclerose sistêmica, também é importante fazer todo o tratamento da esclerose sistêmica.
Quando a gente tem o fenômeno de Raynaud só relacionado a uma alteração de capilaroscopia ou a uma alteração do FAM ou as duas, a gente faz toda uma série de exames de rastreamento para a maioria das doenças reumatológicas. Caso não haja nenhuma alteração, na maioria das vezes não é necessário medicamento. Algumas vezes a gente introduz alguns medicamentos que ajudam a não acontecer a doença reumatológica no futuro. É uma condição que na maioria das vezes não necessita cuidado, porém ela deve ser feita pelo menos a investigação inicial com o fator antinúcleo e a capilaroscopia periungueal. Isso é bastante importante. Bem, isso é o que eu tinha para falar sobre fenômeno de Raynaud hoje. Eu espero ter ajudado. Se tiver acrescentado alguma coisa a você, trazido informações, por favor, curta, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal e deixe seus comentários com as suas sugestões. É bastante importante para a gente. Obrigado e até mais.